Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Brazilians International, agora em português. Meu nome é Taina. E meu nome é Gareth e finalmente vocês vão ter a oportunidade, depois de muitos pedidos, para me escutar falar em português. Desculpa aí para qualquer erro que eu faço, mas vai sair vários. Pois é, eu peço desculpas também, mas vamos nos esforçar para falar direitinho, para vocês nos entenderem. Então, a gente vai começar hoje, primeiro falando sobre as datas dos dias de independência. Então, por exemplo, no Brasil, o dia de independência foi 7 de setembro de 1822 e nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o dia da independência é 4 de julho de 1776, July 4th, 1776. Então os anos a gente fala diferente em português e inglês, né? Em português é 1776, em inglês a gente quebra os dois primeiros números, 17, e os últimos dois números, 76. Então o ano do Brasil em inglês seria 1822. Isso mesmo. Então vamos falar um pouquinho das semelhanças, né, das independências do Brasil e dos Estados Unidos. Para começar, os dois eram colônias, né? Colônias. Brasil era uma colônia de Portugal. Brazil was a Portuguese colony from the country Portugal. E os Estados Unidos foi uma colônia da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Explica isso um pouquinho, Gareth, como é. Ou você pode dizer Grã-Bretanha, Great Britain, in English. Mas Great Britain é um país, como é que a gente explica isso? É interessante. Grã-Bretanha é um grupo de países, para dizer a verdade, é o Reino Unido da Grã-Bretanha. Muita gente acha que são duas coisas diferentes, mas não são. São iguais, é a mesma coisa. Reino Unido da Grã-Bretanha. E são envolvidos 4 países nesse caso. Você tem o país de Gales, você tem Escócia, você tem Irlanda do Norte e você tem Inglaterra. Isso é o Reino Unido da Grã-Bretanha, no caso. Então, em inglês, esses países são País de Gales é Wales. A Escócia, Scotland, a Inglaterra, England, e a Irlanda do Norte, Northern Ireland. Mas a outra Irlanda é independente, Independente, né? separado. Tá certo, muito bem. É bom esclarecer porque confunde um pouco, né? A outra semelhança entre as independências dos dois países é o fato que os dois colonizadores, nesse caso, Portugal e Grã-Bretanha, nesse caso, os dois eram sistemas de monarquia. Isso mesmo. Então, Brasil e os Estados Unidos, nesse caso, foi sujeito o reino desses dois reis. E leva a outra semelhança, né? Um dos motivos de querer a independência eram os impostos muito pesados que essas monarquias cobravam das suas colônias. Então isso gerou uma revolta tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Exatamente. E nos Estados Unidos, especificamente, foi em relação ao chá, açúcar e a circulação de mercadorias em geral, não é? Isso. E no Brasil, teve, como o extrativismo era o objetivo principal, tudo que era tirado do país também vinham com impostos muito pesados, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como é comemorado o Dia da Independência aqui no Brasil. Na minha experiência, o que eu tenho observado é que o corpo militar observa bem esse dia, é muito importante para o país, e que o presidente participa dessas paradas, né, assiste, e depois as famílias aproveitam muito para confraternizar
e talvez viajar, passar tempo juntos, né, Gerard? É isso que você tem observado também? Na nossa família a gente assiste um pouco do desfile em Brasília na televisão e geralmente se o feriado cai durante a semana, a gente geralmente vai para a praia, aproveita o tempo e passa algum tempo junto com o resto da família. Mais ou menos isso. Outra coisa que eu observei, às vezes tem um jogo do Brasil, né? Ou um dia antes, para comemorar o 7 de setembro, né? Eu já percebi isso há alguns anos. Já que o brasileiro ama tanto a seleção, né? E eu estou me incluindo nesse grupo, eu acho que eles aproveitam essa época para ter um jogo amistoso, né? Para a gente torcer pelo Brasil. Né? E nos Estados Unidos, como vocês celebram um dia de independência? Nos Estados Unidos tem muito pouco feriado, né? São poucos mesmo. Então, quando cai assim num dia de semana, realmente é feriado nos Estados Unidos. Então, as famílias se juntam, tem muito piquenique nos parques. Ou nos bairros, os vizinhos se juntam e fazem um piquenique, né? Okay. E as crianças brincam juntos e passa o dia nesse piquenique umas horinhas, porque as celebrações americanas são mais curtas. Eles não têm tanto fôlego para as festas. Então depois sempre tem um show de fogos, né? Mas é cedo lá, tudo é cedinho, acaba cedo. Logo que escurece, eles começam os fogos e depois se encerra e cada um vai para sua casa. E o famoso churrasco que vocês têm? Como vai esse churrasco? É igual ao Brasil? Você tem maminha, você tem costela no bafo, você tem picanha, todas essas variedades de carne? Não, infelizmente não. Tem nada disso. Sabe o que é churrasco americano? Eles botam salsicha de cachorro quente e o hambúrguer na grelha. Esse é o famoso churrasco americano. Então não chega nem aos pés do churrasco brasileiro. Uau. Então é parecido com o churrasco na Inglaterra. É assim também? É parecido nesse sentido. É hambúrguer, um pouco de frango, nada muito elaborado e é um tempo determinado. É uma refeição, você come algumas coisas, uma hora e meia, pronto, e vai para casa. E vai para casa, né? Você não estende muito, não. É bem curtinho. E vocês, então, como vocês celebram o Dia da Independência aqui no Brasil? Por favor, coloque seus comentários aqui embaixo. E também se alguém de vocês já passou o Dia de Independência nos Estados Unidos, como foi sua experiência lá? Realmente participou de um churrasco? Teve esse show de fogos de artifício? Queremos muito interagir com vocês. Dê o seu like, se inscreva e nos siga nas outras mídias sociais. Bye.